Amém. Feche os seus olhos um segundinho aí, vamos orar mais um pouquinho. Nos apresentar diante do Senhor mais uma vez. Pai, nesse momento queremos nos apresentar também a minha vida, Senhor, diante de Ti. A glória e a honra seja toda Tua, que nós vamos diminuir neste lugar. E a Tua glória, Pai querido, a Tua presença venha encher este lugar, Senhor. Repreenda todo mal, toda interferência, tudo que não provém de Ti. Espírito Santo, então, eu sei que esta palavra já é abençoada, Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nesta noite, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, Jefferson, telão. Eu meditando, nas quartas-feiras nós estamos colocando aí com o propósito que o pastor colocou, a respeito dos tempos de Elias. E hoje eu meditando de manhã, né? Passei praticamente o dia todo debruçado sobre essa palavra. E me chamou a atenção uma coisa. Quando o medo toma conta. Quem nunca teve medo aqui de alguma situação? Até as pessoas falam que o medo é uma coisa natural, né? A defesa natural do ser humano, né? Quando você tem medo é porque, de fato, é uma proteção para você. A criança mesmo, ela não tem medo de nada. Se você colocar ela para subir sobre esta edificação aqui, mandar ela pula, ela não tem medo, ela não tem receio. Então, o medo para nós, em determinados momentos, é uma questão de segurança para nós, de sobrevivência, né? Uma coisa que vai nos guardar para que nós não venhamos nos machucar. E é um limite para nós, o medo. Mas esse medo, quando ele passa desse limite, que é o próprio o instinto de sobrevivência, de proteger, de nos proteger, de nos guardar, ele já nos compromete em algumas coisas. E eu lendo Isaías, capítulo 19, quando Jezabel, depois do capítulo 18, começa tudo no capítulo 18, quando Elias manda Acabe, como já foi pregado aqui, reunir todos os profetas de Baal e aqueles os 400 de Aserá, né? Que daram um total de 800, né? 850, se reúnam lá no monte para que, de fato, ele mostre quem é Deus. E ali, todos nós já sabemos a história, estamos meditando essa história. Ali, de fato, o Senhor prova que Ele é o único Deus de Israel. E ali o povo reconhece que Ele é o único Deus de Israel. E com isso, Elias ora, manda o seu servo olhar lá a questão da chuva. E ele diz, olha, eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou, então corre, manda Acabe aparelhar seus carros, porque aí vem a chuva. Né? Estou contextualizando aqui para a gente entender. Aí, com isso, aí Acabe sai, e Elias sai correndo do Monte Carmelo e vai até lá de Jezreel. Com isso, foi mais ou menos uns 30 quilômetros. E quando ele está em Jezreel, lá onde tem a vinha de Nabote, né? Jezabel, que estava num palácio lá que foi construído em Jezreel, aí ela manda um recado, ela fica sabendo o que aconteceu com seus profetas ali no monte, que Elias matou todos à espada, e ali ela manda um recado para Elias. Aí é onde a gente entra no nosso texto de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Por favor, coloque aí. Aí nós vamos entender o porquê desse tema, medo, quando o medo toma conta, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Coloque aí, Jefferson. Tá difícil aí? Deixa eu abrir aqui então.
Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Um segundinho, irmãos. Temos um probleminha técnico aí. 1 Reis 19. 1 Reis 19, do 1 ao 7. Deixa eu só mudar essa tradução aqui. Oi, deu? Ah, obrigado. Tem como colocar a RC? Coloque aí, por favor. Que eu baseei nessa tradução aí. Então, o que acontece? Acabe chega de Jezreel, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Próximo. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, aí entra o medo de sobrevivência, que é uma sobrevivência do ser humano, né? Teve medo ali porque a sua vida estava em risco, tá? E veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimpro. Esse zimpro aqui é uma árvore, tá? E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Próximo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimpro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E aqui a gente começa a nossa história aí, dos tempos de Elias. Uma coisa nos chama a atenção. Por que que Elias teve medo? Independente do personagem, que seja uma mulher, muitos pregadores falam: ele teve medo de uma mulher. Independente do personagem, da pessoa que ele era, do que o Senhor permitiu que ele fizesse ali, não só através dos matar os profetas, mas bem antes em decretar sem chover em Israel, sobre a palavra dele, assim o Senhor permitiu. Aí nós vemos a história de Elias, que apareceu, ele não tem muita informação sobre a sua família, mas como seres humanos que somos, Elias também, além de ser um profeta, ele era um homem, um ser humano. E ali naquele momento, o medo também bateu na vida dele, tomou conta dele, devido à perspectiva que ele tinha. Naquele momento, quando aconteceu toda aquela situação, que não foi fácil para ele, passou de manhã até meio-dia, no cume daquele Monte Carmelo, orando ali, esperando ali também que os profetas terminassem toda aquela situação toda. Depois preparou também o altar ali, orou, o Senhor fez cair fogo do céu.
E depois dessa situação, ele matou os 450 profetas de Baal, a espada. Então, humanamente falando, ele, de fato, teve um esgotamento muito grande, físico. E saindo daquele monte, ele teve que andar quase 30 quilômetros até chegar em Jezreel. E quando ele chega lá, a expectativa dele era que o povo de Israel, as coisas mudassem. E quando ele chega lá, de repente, ele recebe uma notícia. Ele, com certeza, nós sabemos que toda a glória é de Deus, mas qualquer ser humano fica impactado quando o Senhor faz um milagre, quando o Senhor realiza uma proeza na vida de alguém. Você vê o agir de Deus na vida de alguém e, consequentemente, logo em seguida, ele recebe a notícia que alguém o ameaçou de morte. Olha a pressão que estava sobre Elias. Agora, como homem, não estou falando de profeta. Estou falando de homem. E com isso, não foi o Senhor que mandou ele sair, foi uma coisa natural, que eu acabei de falar no início, o medo é natural do ser humano, uma questão de sobrevivência. Ele saiu dali para guardar a sua vida, porque Jezabel o ameaçou e falou que amanhã vai acontecer isso, eu terei você nas minhas mãos. Então, emocionalmente, fisicamente, ele ficou muito abalado com toda essa situação, esperando outra situação. E chega ali naquele momento e recebe uma notícia totalmente contrária às suas expectativas. E assim também somos nós, independente se temos cargos na igreja, como servos de Deus, como pessoas. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, você se esforça, você faz algumas coisas, e com isso você recebe totalmente ao contrário a sua expectativa, aquilo que você esperava, e aquilo te causa uma frustração. A mesma coisa aconteceu com Elias. Claro, pastor, mas a Bíblia não fala, mas imediatamente quando ele recebe a sua primeira reação é se levantar e sair dali, porque estava com medo, para guardar a sua vida. Então, ele viu o fogo cair do céu, o povo reconheceu que o Senhor era Deus, os profetas de Baal foram vencidos, né? Foram vencidos. Então, Elias não pecou, não teve um pecado, nem abandonou sua fé. Às vezes, entenda uma coisa, o medo não é que você não tenha fé, tá? Não é que você não tenha fé, que você não acredita que Deus faz, que Deus pode fazer, não é isso. Mas, naquele momento, foi um profundo esgotamento emocional, espiritual de Elias, porque ele passou a manhã inteira lutando espiritualmente. A batalha espiritual ali foi tremenda em cima daquele monte. E ele se esgotou fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, com tudo isso. Tá? Aí nós vemos que muitos comentaristas, eles falam que Elias teve sintomas claros de um início de uma depressão. Aí você começa a entender o desenrolar de todos os acontecimentos após o Monte Carmelo, após a ameaça de Jezabel a Elias. Ele sai, primeiro fato, primeira coisa, ele sai dali com o seu moço, aquele que o acompanhava, e deixa ele. Primeiro ponto, né? Isolamento, quero ficar só. Depois, ele anda no deserto, foi para o deserto. Chegou, deitou lá, encostou lá nessa árvore lá. E ali, teve aquele desânimo. Não teve vontade de nada, ficou ali e até pediu a morte para si. Ele não pensou
Não é que ele pensou em suicídio, não é isso. Mas ele pediu ao Senhor a morte para si. Falou, basta, Senhor, basta. Aí você entende quando ele estava lá na caverna, que ele falou, Senhor, só sobrou eu. Só ficou eu. Ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu só, não por Deus, mas ele ficou só naquele momento, para enfrentar toda aquela situação. Toda aquela situação. E eu pesquisando algumas coisas, e eu fui pesquisar segundo a psicologia. Eu não sou psicólogo, a minha formação não é essa, tá? Mas eu fui pesquisar um pouquinho, segundo a psicologia, as atitudes de Elias, né? O que ele tomou, a decisão que ele tomou, cada passo que ele tomou. E eu descobri uma coisa. Seguinte coisa, o medo de Elias em 1 Reis 19, ao fugir da ameaça de Jezabel, foi uma resposta humana normal ao perigo e à exaustão extrema, que evoluiu para um estado de profundo desespero e, possivelmente, sintoma de depressão. E uma coisa me chamou a atenção, tá? Que é uma coisa muito atual hoje, no nosso meio, que é a síndrome de burnout. Para você ver, quando você vai... Claro que eu falo, na minha formação não é psicologia, tá, irmãos? Mas quando eu coloquei isso, as atitudes de Elias, cada passo que ele tomou após a ameaça, após o estresse lá em cima que teve com aquele combate todo lá em cima do Monte Carmelo, tá? E após disso, aquele estresse todinho que ele viveu, ainda recebe a notícia que alguém quer matá-lo. Algumas características, ela bate não só no início de uma depressão, mas também na síndrome de burnout, que é o estresse excessivo. Quando você começa a pesquisar, aí você vai ver o que causa a pessoa ter síndrome de burnout. É o estresse excessivo. Muito trabalho. E ele ficou a manhã inteira ali naquele Monte Carmelo. Então, isso que nos mostra que o servo de Deus também enfrenta crises emocionais. E um erro nosso, muitas vezes, é ignorar isso. É acharmos que somos autossuficientes, que damos conta, mas emocionalmente estamos destruídos por dentro. As pessoas estão destruídas por dentro. Por um estresse, por um trauma que viveu, por uma decepção, por uma frustração. E nós vemos isso claramente na vida de Elias. E nós vemos hoje também na vida de muitos irmãos. Isso dentro da igreja, isso não, retorno a dizer aqui, não é falta de fé. Servos de Deus que estão emocionalmente abalados. O seu emocional, como diz a história, frangalhos. Por decepções, por traumas. Então, servos de Deus, homens da Bíblia, tanto do Velho Testamento, como no Novo Testamento, sofreram essas situações. O medo. Às vezes muitas vezes, ficamos com receio de dizer que estamos com medo. Porque o medo paralisa. Muitas vezes o medo te paralisa. É tanto que eu passei isso esse ano passado, uma situação na escola. O Espírito Santo me trouxe aqui agora isso aqui na mente. Então, eu passei por uma situação desconfortável na escola, com a mãe de um aluno, tá? Que me bateu medo. Eu fiquei paralisado. Eu fiquei sem saber o que fazer. Isso foi falta de fé? Não. Isso não foi acreditar em Deus? Também não.
Isso foi para entender que eu sou humano, que nós somos humanos. Temos fragilidades. E muitas vezes você tem o seu emocional não tão forte. Qualquer coisa consegue desestruturar você. Por isso que sempre dizemos que a igreja, ela é igual aquela passagem que o Senhor fala, que é aquele lá onde tinha 5 alpendres lá, e em cada alpendre era tudo cheio de doente. A igreja é local de doente, sim. Porque o Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os que estão doentes. E dentro da igreja não são poucos que estão doentes, mas essa doença é bem específica que ninguém consegue perceber. É uma coisa silenciosa. Silenciosa. Que afeta o servo de Deus, a serva de Deus, e o paralisa. Quando menos pensa, quando eles menos percebe, entrou numa depressão. Então, nós temos que ficar atentos a essas situações. Porque somos servos de Deus, temos fé, acreditamos em Cristo, mas temos que entender que somos seres humanos. E como seres humanos, temos fragilidades. Mesmo que você queira se portar do mais forte possível. Mas muitas vezes, quantos hoje não estão com início de depressão, com características de depressões, com características da síndrome de burnout, o trabalho excessivo, a preocupação excessiva. Isso nos acomete. Enquanto nós tivermos pisado nesta terra, situações como essas, elas podem nos atingir. Pode nos atingir. Então, isso nos mostra que nós também passamos crises emocionais. Tá bom? O medo, ele não escolhe currículo espiritual. Ah, mas você é pastor, você não pode ter medo. Ah, você é isso. Não, eu sou um servo de Deus como vocês. Passamos problemas, muitas vezes não os mesmos problemas, mas quem não tem problema aqui? Quem não passou traumas aqui? Quem não tem o seu emocional abalado aqui, muitas vezes? Que até hoje não conseguiu resolver. Ou até muitas vezes ainda precisa de ir no psicólogo ainda. Porque não se resolveu com você mesmo. Não é? Algumas atitudes de Elias, quando o medo tomou conta, foi, primeiro, né, que o medo paralisa. Isso em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3. Tá? Quando o medo governa o coração, até um grande homem de Deus perde a direção. Ele ficou sem direção. Aquele momento ele só queria sair dali. Para onde? Ele saiu sem rumo. Ele saiu sem rumo. Né? Quando ele ouviu a ameaça de Jezabel, que ela disse que teria ele. Aí nós vamos lá, para não ficar aqui só no Velho Testamento, aí nós vamos lá para Mateus capítulo 14, no versículo 28 a 30. Coloca aí, por favor, para mim. Que vai, se não conseguir, essa história vai relatar o quê? Pedro dentro do barco. Jesus vem caminhando sobre as águas. Porque Jesus estava orando e viu a tempestade chegando e foi caminhando. E aí, caso foi antes, perdão. Aí, Pedro viu Jesus e falou, se tu és o Senhor, deixa eu ir aí. O Senhor vem. Então, quando Pedro pisou na água, ele deu ouvido ao vento, ele percebeu a onda do mar e começou a afundar. O que aconteceu com Pedro? Medo. Mas o Senhor lá na frente, quando o Senhor chega e o resgata e coloca ele, fala, homem de pequena fé. Mas porque naquele momento ele teve medo, ele sentiu medo daquele momento. Ele sentiu medo.
toda aquela situação. O medo cresce quando damos mais atenção à voz ao problema. O que fez mais Pedro afundar foi o medo da força do vento e as ondas que estavam se criando. Com isso, Pedro teve medo naquele momento de afundar. Da mesma forma, quando Elias chegou, ele deu ouvido que Jezabel falou. É quando você muitas vezes está no seu emprego e você ouve um murmurinho lá dizendo, olha, a empresa vai ter que dispensar alguém. Imediatamente já se aloja em você o medo. Já bate em você o medo e você começa a sofrer antecipadamente. Aí vem a ansiedade, vem a angústia, vem tudo em cima de você. Porque você deu ouvido demais ao problema. Não que nós devemos ignorar o problema. O problema, ele existe. Muitas vezes a tendência... Quantas vezes Elias, quando ele saiu lá, que Jezabel tentou achá-lo para matá-lo, Acabe procurou ele no reino todinho, procurando para matá-lo. Quando o Senhor mandou ele lá para o rio Querite, e de lá ali ele seria cuidado, alimentado. Ele já sabia, quando mataram os 70 profetas, que ele estava lá, no meio. Ele não teve medo. Mas naquele momento, o medo bateu, a angústia, a aflição, o desespero de passar por aquela situação. Eu tive um momento aqui, o ano retrasado, foi, Dalci? Retrasado, né? Nós fizemos aqui uma sequência de pregações sobre paternidade. Sobre paternidade. E eu sempre tive problema com paternidade. E nunca tinha, com 52, 53 anos, não tinha resolvido isso ainda na minha vida. Isso ainda mexia com o meu emocional a respeito de falar de paternidade. Eu não conseguia falar com você aqui da forma que eu estou falando, sem que o meu emocional não entrasse na frente. Sabe? E aí, na semana que ia falar sobre paternidade, são várias pregações, aí Mick chegou até mim e falou assim, pastor, eu falo, você pode falar sobre paternidade? Eu falei, e eu? Não posso falar. Porque eu não tinha resolvido isso dentro de mim. O meu emocional, o medo sobre falar sobre isso era muito grande. A situação toda me mexia comigo. Eu não podia ver um filme onde tinha cena de paternidade. Entendeu? Eu não podia. Porque o meu emocional desmanchava. Eu caía. E tinha que ficar me escondendo para que, sabe, quando você assiste um filme assim, as mulheres que gostam de filme romântico, né? Assiste um filme romântico, aí tem um romântico que ela chora, e ela esconde assim para não ver que está chorando. Era eu fazendo isso quando eu assistia filme de paternidade, relacionado à paternidade. Porque eu ainda dava ouvido muito isso, o inimigo ainda trabalhava muito na minha vida a respeito disso. Até o dia que falou, você vai falar, eu falei, foi uma semana terrível para mim. E até que chegou o grande dia de eu falar sobre isso, alguns irmãos estavam aqui presentes, sabem disso. Eu estava em pé ali do lado daquele móvel ali, esperando o momento de subir aqui para falar. Irmãos, me deu uma crise de ansiedade. Eu nunca tive uma crise de ansiedade. Me deu uma crise de ansiedade tão grande. Está aqui a missionária Dalci, que é testemunha que viu. Ela chegou até mim para me acudir. Ela chegou e colocou a mão no meu ombro, que ela viu, eu comecei a me tremer todinho, do nada. A emoção foi, aquela situação de eu enfrentar aquele problema. Quanto tempo fugia, não queria falar, não queria comentar, não queria buscar, não queria fazer nada, porque eu teria que enfrentar aquele problema. Naquele grande dia eu não tive opção, eu tive que enfrentar, ou então ficar sofrendo o resto da vida.
E os meus filhos ficaram sofrendo o resto da vida, porque eu tinha esse problema de paternidade. Né? E algumas coisas me atrapalhavam com os meus filhos. E o medo bateu e eu cheguei e falei, e comecei a me tremer todinho, quem já teve depressão, sabe, aquele respirar ofegante, você começa a respirar do nada, parece que o ar está acabando e você, do nada. Aí o Espírito Santo trouxe a minha mente, naquele grande dia, para me ajudar a enfrentar esse problema, para mim não fugir mais com medo de enfrentar esse problema. O Espírito Santo trouxe claramente a minha mente, ele me mostrou claramente o que tinha acontecido onde eu tinha sido abandonado pelo meu pai. E a minha mãe tinha abandonado eu e minha mãe. Claramente, ele me mostrou claramente a cena, eu vi claramente a cena. Entendeu? Claramente eu vi a cena, o Espírito Santo me mostrou. Eu lá e me tremendo todinho assim, e Mandalci segurando o meu ombro, perguntando, Senhor, você vai dar conta, pastor? Eu falei, eu preciso, não pode dar assim. Eu falei, eu preciso dar conta, eu preciso enfrentar isso. Aí o Espírito Santo me mostra, no momento em que meu pai ficou sabendo que quando minha mãe chegou para ele, minha mãe, nunca tive essa conversa com minha mãe. Minha esposa está aí, 30 anos de casada, ela sabe disso. Aí quando minha mãe chegou e contou para ele que estava grávida, ele saiu, eu vi a cena, minha mãe chegando, falando para ele, e ele virando as costas e indo embora. Aí eu entendi. Aí a partir daquele momento as coisas foram, sabe? Foi se acalmando dentro de mim. Porque eu enfrentei o problema. Elias fugiu quantos problemas Elias enfrentou? Ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou Acabe, enfrentou 450 profetas de Baal. E no momento ele temeu. Como Pedro também temeu afundar naquele momento. E hoje dentro da igreja, muitas pessoas estão doentes dentro da igreja, emocionalmente. Espiritualmente são até pessoas resolvidas. Mas emocionalmente, não. Emocionalmente, não. Porque tem medo de enfrentar as situações. Tem medo de falar que tem uma fragilidade. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que falar uns com os outros. Buscar uns aos outros ajuda. Saber quem procurar. Saber quem ajuda você vai procurar. Para comentar, para falar que precisa de ajuda nesse quesito. Porque Elias saiu aqui desesperado, largou o seu moço lá, foi para lá e a única coisa que ele falou foi que queria pedir a morte. Porque aquilo como se fosse a gota d'água na vida dele. De tudo que ele passou, os anos que ele passou, 3 anos escondido, não foi? 3 anos escondido, porque ele falou que não ia chover, fugindo. Quando chega, enfrenta os profetas lá, chega lá em Jezreel, aí recebe a notícia, parece que foi a gota d'água. Para acabar, para destruir as estruturas emocionais de Elias. E uma coisa, o que aconteceu com Pedro aqui também, em Mateus, que naquele momento, oh glória, naquele momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Naquele momento, Elias deixou de olhar para Deus. Flávia, por favor, pega outra bateria que está na mochila aí, por gentileza. Naquele momento, Elias, ele olhou somente para a situação que estava em volta dele. Só um minutinho, irmãos. Então, naquele momento, Elias saiu. Então, quem tira os olhos de Jesus, quem deixa de olhar para Jesus,
ele vai dar ouvido à situação, ele vai dar ouvido ao problema. Quantas vezes você aqui aconteceu uma situação dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com os seus filhos, no meio da sua parentela, e chegou uma notícia que você não esperava, e você se desequilibrou totalmente emocionalmente. Você não sabia o que fazer, não sabia que atitude tomar. Esqueceu que Deus estava no controle. Ele nunca perde o controle. Nós, como seres humanos, não conseguimos. Obrigado, filho. Nós não conseguimos. Mas com Deus, quando nós estamos com Deus, nós conseguimos passar por essas situações. Nós conseguimos enfrentar essas situações. Não estou aqui trazendo uma mensagem para trabalhar no seu emocional. Não, não é isso. Eu estou trazendo uma mensagem, uma reflexão que para mostrar para você que você é um ser humano e que você tem fragilidades e que você muitas vezes não vai conseguir controlar, que você não vai conseguir administrar certas situações, para você ficar atento, para você não entrar numa depressão, para você ficar atento a sinais que iniciam uma depressão. E o primeiro sinal de uma depressão é isolamento. Não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém. Então nós temos que ficar muito atentos a essa situação. Deixa eu só voltar aqui. Pedro, ele andou sobre as águas, mas afundou quando ele olhou para o vento. O medo cresce quando damos mais atenção à voz dos problemas do que à voz de Deus. Talvez naquele momento Elias não conseguiu nem buscar a Deus. Ele olhou lá praticamente 7 vezes para que voltasse a chover, para que o moço fosse lá e visse o que estava acontecendo. E assim choveu. Ele orou ali naquele momento ali, pediu para que o Senhor descesse fogo, e o Senhor desceu fogo e consumiu tudo aquilo. Mas quando acontecem situações que fogem do nosso controle, situações que são externas e que atingem nós internamente, não sabemos o que fazer. Não sabemos nem quem procurar. Não sabemos muitas vezes, esquecemos que temos um Deus. Esquecemos que temos que buscá-lo para que Ele possa ajudar a resolver esse problema. Nós não podemos dizer que somos fortes demais. Porque a própria palavra de Deus, que Ele nos aperfeiçoa na nossa, Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Muitas vezes que Ele não vai nos aperfeiçoar. Quando nós buscamos, confessamos, falamos, eu tenho fraco nisso, eu não aguento isso, Senhor, eu faço isso. É nesse momento que Ele vai ver que Ele vai dando força para você conquistar ali confiança nele. E não olhar para o problema. Elias, ele foge em vez de enfrentar. O texto fala que ele levanta-se para escapar com vida. Outra pessoa que fugiu para escapar, mas não foi porque tinha sido ameaçado. Jonas capítulo 1, versículo 3, fala que Jonas também fugiu, mas fugiu da responsabilidade. Ele teve medo da responsabilidade. Um teve medo da morte, o outro teve medo da responsabilidade. É quando você se acha incapaz, quando o Senhor, através do pastor, o pastor ora e o Deus mostra para o pastor certas pessoas, fala, olha, e chega certas pessoas e fala assim, olha, você a partir de hoje vai fazer isso. E a pessoa tenta fugir com medo da responsabilidade. E em Jonas também foi a mesma coisa. Ele fugiu, falou, claro que tem todo um contexto, os historiadores falam que ele não quis ir para lá porque
os ninivitas eram muito bárbaros, e até tem histórias que não são bíblicas, mas que falam que os ninivitas tinham matado os seus parentes, então ele não queria ir lá. Mas o problema é que ele fugiu com medo. Ele fugiu com medo. Ele paralisou naquele momento e não quis ir de forma nenhuma. Em Mateus 26, 56, também fala que quando Jesus, naquele momento de Getsêmani, quando chegou ali Judas e o beijou, mostrando ali para identificar quem era Jesus, e ele, traindo ele para que os soldados o prendessem, na hora da prisão ali, a maioria tirando Pedro, que naquele momento antes ali, tinha tirado a espada, né, cortou a orelha do soldado Malta, né? Mas a maioria dos discípulos fugiram com medo. Com medo de serem presos, com medo da retaliação que vinha sobre eles. Então, o medo, muitas vezes, ele faz com que a gente fuja. O medo faz, muitas vezes, que nós corramos da situação. Não enfrentamos. O medo sempre nos manda correr. Mas Deus sempre nos chama para confiar nele. O Senhor sempre nos chama para confiar nele, independente da situação. Ou então você escuta aquela frase: para você que está fora é fácil falar, né? Não é você que está no problema, não é você que está enfrentando isso. É com o filho nas drogas, é com o filho fazendo situações, é o casamento que não vai bem, é o esposo fazendo isso, é a esposa fazendo aquilo, e aquela situação toda. Até que chega um momento que querem fugir da situação. Chega, não dá mais. Chega, não dá mais. Porque é muito mais fácil, e a gente sabe disso, é muito mais fácil você fugir do que você enfrentar. Não é? É muito mais fácil você correr do que enfrentar e confiar. É a mesma coisa, o Espírito Santo traz aqui a minha mente aqui, Daniel. Daniel, quando fizeram aquele conluio lá com ele, né? Fizeram o rei colocar aquele edito lá que só poderia buscar o rei, então, aquela situação toda, e quem o buscasse ia morrer. Fizeram toda aquela armação toda para pegar Daniel. E jogaram ele dentro da cova do leão. E a gente sabe que os leões daquela época, aqueles animais, passavam dias sem comer. Semanas sem comer. Qualquer coisa que caísse ali dentro, não dava segundos, já tinha acabado. Mas mesmo assim, Daniel foi colocado naquele buraco lá, aquela gruta com aqueles leões. E o rei foi buscar a Deus pela vida dele. E de manhã o rei chega: Daniel, o Deus que a quem tu serve te livrou. Ele: eu estou aqui, o Senhor me livrou. Já imaginou? Alguém aqui está dentro de uma gruta com um monte de leão, semanas sem comer? Não, eu creio que não. Até que parece aí, tem os leões amarrados aí, mata os leões por dia, né? Deixa outros amarrados para amanhã. Mas nenhum deles é tão forte como esse que estava nesse dia. Ou então aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua, e falou que quando soasse a trombeta, todo mundo tinha que se prostrar. E só os 4 lá naquela multidão em pé. 3, né, na verdade, desculpa. Aí levaram ele lá, mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. Tacaram ele lá dentro. Mas o Senhor estava lá com eles. Livrou eles do fogo. Confiança. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Independente da situação, independente do diagnóstico médico, independente, eu sei que emocionalmente nos abalamos, isso é natural. Temos um medo que é natural do ser humano, mas não podemos deixar que esse medo faça com que a gente fuja, faça com que a gente se isole e faça com que a gente não vá buscar a Deus. A gente não pode deixar esse medo tomar conta da nossa vida. Não pode, não pode.
Porque esse medo vai nos levar mais cada vez mais para longe de Deus. Para longe de Deus. E principalmente pelo isolamento. Eclesiastes 49 diz o seguinte, né? Que o isolamento prolongado enfraquece a alma. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Você pode ir lá. E quando você se isola por muito tempo, enfraquece a alma. Cada dia você vai ficando mais fraco. Não fisicamente. Mas você vai definhando. Quem já teve experiência, quem já passou por depressão, sabe o que eu estou dizendo. Você vai só definhando naquele lugar, você vai, sabe? Como assim, você acha que vai morrer naquele lugar. Quando estamos com medo, a tendência é nos afastarmos das pessoas e da comunhão. Não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Foi o que Elias fez. A atitude que ele fez, seu companheiro largou lá e foi sozinho, se isolar no deserto. O medo de nos isolar, mas Deus nos criou para caminhar juntos. O medo nos isola, mas o Senhor não nos criou para ficarmos isolados. O Senhor nos criou para termos comunhão. Isso aqui nós somos uma igreja, o corpo de Cristo está aqui presente nessa noite, o qual o cabeça é Ele. É nesse momento onde, eu já até falei, talvez essa semana aqui, não me recordo, é nesse momento que nós vemos partilhar as nossas dificuldades com o irmão, aquele irmão que você confia, aquele irmão que te ajuda em oração, aquele irmão que está caminhando com você. Por isso que a Bíblia fala que é melhor andar de dois do que de um só. Porque muitas vezes, quando você está fraco, o outro te ajuda, te fortalece. Te pega pela mão e fala, vamos conseguir, vamos embora. Nós vamos vencer essa batalha. Quantas batalhas você não já venceu? Quantas guerras você não conseguiu sair? Ou imaginou que não conseguia sair dela? E hoje você está e olha para trás e fala assim, eu venci essa batalha em nome de Jesus. O Senhor me fez vencer essa batalha. O Senhor me fez vencer essa guerra. Nós temos testemunho aqui da Maristela, que saiu do Covid. O Senhor nessa batalha, o Senhor ela fez ela mais do que vencedora. Porque ela venceu, ela conseguiu sair daquele lugar. Quantos outros aqui, inúmeras pessoas. Então nós não podemos de forma nenhuma. Porque quando você se isola, a primeira coisa que acontece, vem o desânimo. E o desânimo que apaga a esperança. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele saiu, se isolou, chegou lá, bateu o desânimo, deitou e apagou a esperança, não queria nem viver mais. Ali no 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Basta, Senhor, porque eu não sou melhor do que meus pais. Basta, Senhor. Quando ele fala para tirar a vida dele, né? Moisés também, Números capítulo 11, versículo 15, quando Moisés chega para o Senhor, fala assim, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais esse povo. Não aguento mais esse povo, Senhor, não dou conta mais. Perdeu a esperança, tamanho era o problema. Jó capítulo 3, versículo 1, quando o Jó está naquela situação mais degradante da vida dele, ele mesmo amaldiçoou o dia do seu nascimento, para que não deveria nem ter nascido. Perdeu toda a esperança. Perdeu tudo. Se tinha alguma esperança, acabou ali. Acabou naquele momento. Muitas vezes o esgotamento nos faz a alma falar e o que o coração não deseja. Quanto muitas vezes servos de Deus já pediu para si a morte. Senhor, não aguento mais. Tira minha vida, me leva. Muitos fazem isso. No momento de dificuldade, no momento que não dá conta de resolver um problema tão grande, ele fala, Senhor, eu não aguento mais. Melhor que o Senhor me leve logo. Apressa-te e me leva logo.
porque não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Mas aí nós vemos uma situação com Elias, né? E ali naquele momento ele querendo desistir, não tendo mais esperança. Aí nós começamos a ver o cuidado de Deus. Aí nós começamos a ver o cuidado de Deus ali no 1 Reis capítulo 19, versículo do 5 ao 7, onde Deus manda o anjo. Primeiramente, olha só o cuidado de Deus. O Senhor não repreendeu Elias, mandou o anjo lá, não repreendeu Elias. O que você está fazendo aí, rapaz? Não, de forma nenhuma. Naquele momento ele mandou o anjo, chegou lá, o anjo acordou ele. Ei, moço. Aí ele olhou, na sua cabeceira tinha um pão assando, tinha uma botija de água. Aí o anjo falou nada. Ele pegou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí nós vemos que o primeiro passo para que o Senhor venha de fato. E a gente sabe para onde onde o Senhor estava levando o Elias. Ele estava levando ele para o Monte Horebe, onde de fato o Senhor ia mostrar o propósito qual ainda tinha com ele ainda. Mas antes de levá-lo para lá, ele tinha que restaurar o seu físico. Ele restaurou o seu físico, deu comida para ele e deu bebida para ele. Ele comeu e voltou a dormir. Com certeza estava muito cansado depois daquela batalha todinha. Então, naquele momento restaurou o seu físico. Aí depois, o que a palavra de Deus diz? Que o anjo foi novamente lá e novamente preparou para ele e falou assim: come, bebe. Porque em algumas traduções fala, muito, muito grande a tua caminhada. Ainda não é momento de perder a esperança. Não é momento de pedir a morte para si. Não é momento de se decepcionar com as pessoas. Não é momento de ficar frustrado porque não aconteceu da forma que você quis. Não é momento para isso. O momento é de você se alimentar, de você estar bem fisicamente, para que o Senhor possa cumprir aquilo que Ele tem na sua vida e através de você. Não é momento de parar, não é momento de se isolar, independente da situação que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo. Não é momento de parar. Confia no Senhor, como diz a própria palavra, confia no Senhor e o mais Ele fará. Porque, como diz a palavra, nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo também necessita ser alimentado, estar bem fisicamente, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça através de mim. Então o Senhor me quer bem fisicamente, Ele quer que eu seja emocionalmente bem, para que o Espírito do Senhor haja sobre mim e através de mim, que eu esteja pronto para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então Ele falou, olha, come, porque grande é a tua caminhada, grande é a tua caminhada. E você vê que Deus insiste no cuidado. Às vezes o Senhor manda pessoas para falar com você, fala, olha, tenha ânimo, levanta, vamos sair desse quarto, vamos deixar isso, vamos buscar, vamos se levanta, toma um banho, né? Vamos tomar um ar diferente. Ficar enfurnado aqui nesse lugar não dá certo. Troca de roupa aí, vamos sair, pegar um sol, vamos caminhar, vamos pegar outros ares. Vamos orar um pouquinho, vamos buscar a Deus, ver o que o Senhor tem para falar sobre isso. O Senhor ele não desiste, o cuidado dele ainda insiste. Voltou lá o anjo novamente e falou para ele. Aí sim, nesse momento, quando o Senhor primeiramente restaurou Elias ali fisicamente, aí o anjo falou para ele, agora vai. E mostrou o caminho para onde ele teria que ir. E agora, naquele momento, ele estava restaurado. E mesmo assim, você vai ver a história, e ele entrou dentro da caverna. Mesmo assim. Aí quando o Senhor fala para ele, o que você está fazendo aí, moço?
Vai. Olha, você vai ungir Jeú a rei, você vai ungir, como é que é o nome do profeta? Fugiu agora o nome. Eliseu ainda, para ficar no seu lugar. Não acabou ainda. Não acabou, não acabou. Independente da situação, não acabou. Não é uma ameaça, não é um problema que vai poder te destruir. Aí nós meditamos em Romanos capítulo 8. O que poderá me separar do amor de Deus? Eu sei que não é fácil. Quando você lê Romanos capítulo 8, tá? Sei que não é fácil, mas quando você vive na pele, quando você vive na carne, é diferente. Mas mesmo assim eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, não posso deixar minhas esperanças, tudo isso minar minhas esperanças em Deus. Achar que tudo acabou, que é o fim, desistiu, pediu, Senhor, leva minha vida, acabou, não tenho mais o que fazer, não dou conta mais. A oração tem que ser essa, Senhor, eu não dou conta, Senhor, olha, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura física para aguentar isso. Se o Senhor for comigo, eu vou sucumbir. Me socorre, Senhor. Essa é a oração, eu não quero desistir, eu não quero perder a esperança. Eu não quero perder a esperança. Trabalho o meu emocional. Trabalho o meu emocional, que eu consiga resolver essas guerras interiores que eu tenho dentro de mim. E muitas vezes eu fujo delas porque eu não tenho coragem de encará-las. E a cada dia essas frustrações emocionais, esse desequilíbrio emocional dentro de mim me leva para mais longe. Cada dia eu me sinto mais como se eu tivesse assim, ó, um peso. Aí por isso aí nós vamos lá para Mateus capítulo 11, 28, fala: Ei, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É no Senhor. Aí quando nós lemos Isaías 53, fala que ele levou todo sobre ele na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos sarou. Ele nos sarou. Então que nesta noite, nessa reflexão, porque nós temos que olhar para esses personagens e entender que eles são seres humanos também, como eu e você, que passamos batalhas semelhantes, muitas vezes, não do tamanho da dele, uma ameaça de morte, mas por pequenas coisas, o nosso emocional despenca. Aí daqui a pouco estamos tão comprometidos emocionalmente, que temos que buscar um psicólogo, começar a tomar remédio, porque não damos conta sozinho mais. Quantos hoje não estão presos em cima de remédios, porque não dão conta emocionalmente. Não dão conta emocionalmente de enfrentar, de lidar com a situação. Então hoje o Senhor quer, de fato, na sua vida, restaurar o seu físico, colocar você de pé, tá? Para que você possa caminhar e caminhar no caminho que Ele te mostrou para fazer o que você tem que fazer. Ele está mostrando para você que ainda tem muito mais coisa para fazer e realizar através de você. Não desista. Ore, peça ajuda. Peça ajuda. É por isso que muitas vezes a gente fala, leia a Bíblia, está com problema, leia a Bíblia, medite, olhe pessoas, personagens bíblicos que, mas era profeta. Jesus teve medo. O Filho de Deus teve medo no Getsêmani. Um medo tamanho que suou até gota de sangue. Isso é provado que isso só acontece no extremo, no estresse extremo de uma pessoa. Que sai o sangue pelos vasos aqui, ó, pelos seus poros. Não somos super-heróis, irmãos. Não somos super-crentes. Tá? Nem queira ser super-crente. E quando somos super-crentes, muitas vezes mascaramos muitas doenças. E principalmente emocionais, que estão escondidas.
estão aí, ó, incubadas, como diz a história, né? Então, que nesta noite, o Senhor fala para mim e para você nessa noite, fala para você principalmente nesta noite, diretamente ao seu coração nesta noite. E fala para você se levantar, tá? Comer. Descansa. Você pode descansar, você tem o direito de descansar. Tá? Descansa. Porque o caminho ainda é longo. Não acaba aqui. Ele não, como diz aquela música, né, Maristela? Ele não botou o ponto final, né? O homem pode até ter colocado o ponto final, mas Deus não botou o ponto final ainda. Muita coisa ainda vai acontecer ainda. Com você, através de você, na sua casa, com a sua parentela. Se o medo tem tomado conta do seu coração, este é o momento de você confiar no Senhor, de fato. Não deixe o medo te controlar. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Não deixa. Sabemos que o medo é uma reação natural do corpo humano de sobrevivência. Até aí tudo bem. Medo de atravessar uma pista da forma errada, né? Isso é natural. Agora, chegar o medo de te paralisar, de não confiar mais em Deus, acreditar que não tem mais jeito, que algo chegou no ponto final, chegou na última estação, não tem mais o que fazer, não tem mais o que realizar, não tem mais para onde ir, não tem mais por quem esperar, a esperança acabou. Isso não existe com Deus. Isso não existe com Deus. Não existe. Se coloque de pé. Queria chamar o grupo de louvor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Antes disso, eu quero dizer só uma coisa para você. Quando o medo toma conta, deixem Deus entrar em cena. Deixa Deus entrar. Chama Deus para esse momento. Chama Deus para ir com você nesse momento. Senhor, eu estou com medo. Isso não é demonstrar fragilidade, não, irmão. Nós não podemos ter esse orgulho, não. De achar que nunca precisamos de ajuda. Que somos fortes o suficiente, somos capazes o suficientes. Não. Tem momentos que eu vou precisar de ajuda, sim, irmão, me ajuda, eu não estou dando conta. Eu vou sucumbir. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda para Deus. Pede ajuda. Tá bom? Como a palavra de Deus diz lá em Gênesis, o Êxodo, quer dizer, que quando Moisés mandou que o povo fosse olhar a terra prometida, quando os espias voltaram, eles tiveram medo. Falaram assim, nós não podemos entrar naquele lugar, porque lá tem gigante, nós não vamos dar conta daquele lugar. Aí o que Josué e Caio falou? Não, o Senhor nos deu a terra. O Senhor, nós vamos entrar e tomar posse dela. É isso que você tem que tomar. Essa posição que você tem que tomar. Isso aqui não é autoajuda não, tá, irmão? Isso aqui é palavra. É palavra. É quando o medo vir, o problema vir, ele vai vir. Porque o Senhor falou que nós teremos problema, ele vai vir. O problema não é ele vir, o problema é como você vai se portar quando se deparar com ele. Porque você pode bater no peito e falar, maior o que está em mim, maior o que está em mim que é Jesus Cristo. Ele que me dá força, a minha força vem dele. Ele que está à minha volta, o meu derredor está o inimigo tentando me tragar, mas à minha volta estão os anjos do Senhor. O Senhor me guardando.
Como diz o Salmo 91 ali. Então não tenha medo, irmão. Porque Deus não deu o espírito de temor, 2 Timóteo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Às vezes nós temos que entender, nós podemos ter medo de algumas coisas, mas o Senhor não nos deu o espírito de temor. Com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós vencemos o pecado. Nós somos mais do que vencedores com Ele. Quando o pecado bater a porta, eu não abro porque Cristo está comigo. Quando a situação chegar sem eu esperar, Senhor, Tu está no controle. Mulher, quando chegou com Elias, o próprio Elias chegou lá e falou: o que tu tem aí? Eu tenho um pouquinho de farinha e tenho um pouquinho de azeite, faz lá e traz para mim. Ah, mas meu filho e meu vão morrer. Ela não falou isso, ela pegou e fez, e chegou lá, entregou, confiou no Senhor. A nossa confiança vem do Senhor. Saia daqui certo que o seu problema não é tão grande como o teu Deus. O seu problema é tão grande que não possa ser resolvido pelo Senhor. Só basta você confiar, só basta você se entregar verdadeiramente para Ele e acreditar que tudo Ele vai fazer. Muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou, Ele pode fazer. Ele pode resolver, Ele pode tirar o filho das drogas, Ele pode libertar o marido, Ele pode libertar a esposa, Ele pode resolver o problema no casamento, Ele pode abrir a porta de emprego. Porque os Salmos, ele fala: de nada teremos falta, não vai nos faltar nada. Não vai faltar problema, não vai faltar nada. Tudo nós vamos enfrentar, mas com Ele nós conseguimos vencer. Com Ele nós conseguimos atravessar. É na vontade dEle, é na força dEle, não na nossa. A única coisa que Ele pede para nós é que nós vamos ser fortes, confiar, meditar na palavra, proferir a palavra ao nosso favor. Senhor, eu estou passando esse problema, Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, aqui diz assim, 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 Senhor, eu tomo posse desta palavra, na minha vida, na minha casa, na vida dos meus parentes, na vida dos meus filhos, no meu casamento, eu tomo posse desta palavra, porque Tu fala, se eu clamar o Senhor vai me responder. É isso que você tem que orar. E não se isolar, desistir, pedir a morte para você, perder a esperança, desanimar, ficar deitado. Se coloque de pé e confia no Senhor, que Ele é fiel para cumprir, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Pai, Tu conhece o coração de cada um nesta noite. Tu conhece a mente de cada um nesta noite. Tu sabe, Tu sonda, Tu esquadrinha o coração. Tu sabe a capacidade, Tu sabe a resistência de cada um. Tu sabe a fragilidade de cada um. Tu sabe até onde cada um pode seguir. Muitos, Pai querido, já estão desistindo, estão perdendo a esperança, porque não estão conseguindo resolver esses problemas, não estão conseguindo achar solução. Muitos até já pediram a morte para si, porque não dão conta mais de enfrentar, querem jogar tudo para o alto, desistir, abandonar. Mas esse não é o momento de abandonar, de desistir. Esse é o momento de se levantar. Esse é o momento de se alimentar. Esse é o momento de se colocar de pé na Tua presença e seguir o caminho que Tu tem para nós. Com o peso da Tua glória. Fortalece cada um aqui nesta noite, Senhor. Toca no emocional de cada um, Senhor. Repreendemos todo, Pai amado, espírito de depressão, Senhor.
Todo espírito de depressão que queira, Senhor, isolar, que queira tirar o ânimo de viver, de buscar a tua face, Senhor. Nós repreendemos esta noite em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Meu Deus. Não deixa o medo nos paralisar, Senhor. Não vamos ter medo, Senhor. Não vamos nos assombrar com as coisas que acontecem, mas confiamos em Ti, Pai. E o que me faz tremer as pernas. Aleluia, Deus. A porta aberta é você. Glória a Deus. Mas a fechada é você. Aleluia, É tudo sobre você. Que você receba a cura esta noite, seu emocional. Que você receba a cura hoje, nesta noite. Que seja arrancado de ti todo o medo. Como diz a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela tira todo o medo. E que venha colocar em ti confiança, certeza de tudo aquilo que o Senhor ainda pode fazer, realizar na tua vida, na sua casa, em tudo aquilo que você está pedindo nesta noite. Tenha confiança agora esta noite. Não olhe para o vento, não olhe para a onda, não olhe para o recado que foi dado que não te agradou, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o que você tem que atravessar. Caminhe, somente caminhe, olhe para o Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Continue olhando para Ele, porque para Ele foram feitas todas as coisas. Nós repreendemos agora todo medo que paralisa, todo medo que faz você estagnar, deixar de buscar o Senhor. Tira o medo agora, Senhor, dessas pessoas. Tira, Senhor, todo medo agora, Espírito Santo, Senhor. Preenche o lugar deste medo agora, em nome de Jesus. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Aleluia, Deus. Pai, queremos te agradecer por esta noite, por tudo que o Senhor falou, a tua palavra que é viva e eficaz, como espada de dois gumes, Senhor, que ela penetra até juntas e medulas. O Senhor, que a tua palavra venha, Senhor Deus, se cumprir na vida de cada servo do Senhor nesta noite. Cada vida que sai desta noite restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos esta noite. Amém. Amém.